A onda de empates continua e todo mundo patina no Campeonato Brasileiro. São os destaques de hoje aqui no Nashville, Segundo Guerra, para você. Nas duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, tanto da Série C quanto da Série D, só empates para os clubes do Pará. Impressionante. Na virada deste meio de semana, Operário e Paysandu, 0-0. Remo e América de Natal, 0-0. Isto pela Série C. Pela Série D, Águia 1, Nacional 1, São Raimundo 2, Tuna 2. E as equipes acabaram ficando mais ou menos nas mesmas posições. O empate trava uma caminhada, um avanço, e isso não pode acontecer na rodada do próximo final de semana. O Clube do Remo vai jogar em Aparecida de Goiânia contra a Aparecidense, domingo, 4h30 da tarde. O que se espera do Leão é o mesmo volume de jogo que apresentou contra o América de Natal no Baenão. Baenão com bom público, com a presença maciça do torcedor. O Remo empurrou o América, amassou, finalizou mais de 20 vezes, tentou de todas as formas, mas não conseguiu achar o caminho do gol. E ficou no empate. O Remo começou sem Pablo Roberto, na opção do técnico Ricardo Catalá. Pablo só entrou no intervalo, só voltou para o segundo tempo, saindo Claudinei. O Remo foi mais insinuante, mais forte, mais agudo na segunda etapa, mas efetivamente não conseguiu colocar a bola no fundo do barbante. E frustrou o seu torcedor. Houve um momento do segundo tempo que o Catalá fez 4 mexidas num pacote só, tentando oxigenar o time e empurrar o América para o seu campo de defesa. Mas ainda assim não logrou êxito. Agora, contra a Aparecidense, que foi derrotada em casa pelo Brusque e tem um peso nas costas nesse jogo de domingo, o Remo deve manter a mesma intensidade. Imagina-se a escalação mais conservadora para jogar de forma reativa. Com isso, Claudinei seria confirmado na equipe. Mas Pablo Roberto não voltaria ao time? Não seria uma alternativa? No lugar do Fabinho, por exemplo, o Fabinho ficando como opção de banco e o Muriqui voltando a ser o homem centralizado? Vamos aguardar para conferir. Agora, é importante que o Remo volte a vencer. O Remo precisa sair desta posição incômoda. É o lanterna da competição e isso deixa o torcedor frustrado, irritado. Tanto que ao final do jogo de quinta-feira, alguns objetos foram jogados para dentro do gramado e isso, apesar de não ter sido citado em súmula, ainda pode trazer consequências ruins para o Clube do Remo. Time do Remo para este jogo contra a Aparecidense: Vinícius, Lucas Marques, Diego Ivo, Diego Guerra e Kevin ou Leonan, vamos aguardar para conferir. O Shoa, Claudinei, Pablo Roberto e Rodriguinho, Muriqui e Pedro Vitor. Fica aí a alternativa também da presença do Fabinho, com o Muriqui recuando e o Pablo Roberto saindo, ou mesmo o Claudinei. São alternativas do técnico Ricardo Catalá. Do lado do Paysandu, um time retrancado contra o Operário, fechado em Ponta Grossa, absolutamente abdicando da possibilidade de contra-ataques. Até que teve, mas a decisão no terço final foi equivocada e as pouquíssimas oportunidades do Paysandu de chegar à meta do Operário, elas foram anuladas por uma certa inaptidão no último toque do time bicolor. Enfim, o Paysandu se fechou, foi pressionado, era bola para tudo quanto é lado na área. Gabriel Bernard se destacou, ele que voltou ao gol do Paysandu, e o Papão saiu com o empate, ganhou o empate num jogo muito ruim, numa performance muito ruim da equipe bicolor. Agora, o Paysandu vai jogar segunda-feira, 20 horas, contra o São Bernardo. São Bernardo que foi derrotado pelo Floresta. O líder São Bernardo vai jogar contra o Paysandu na Curuzu e vale lembrar, sem público. O Paysandu está punido pelo STJD. Sem João Vieira, que levou o terceiro cartão amarelo, Edilson, obviamente, deve ser o lateral direito da equipe bicolor. Não tem outra alternativa para o técnico Marquinhos Santos. No mais, a tendência é a repetição da base da equipe, até por falta de peças
e o Paysandu tenta se reestruturar com a competição em andamento. Depois desta exibição fechada contra o Operário em Ponta Grossa, o que se espera é um Paysandu mais propositivo no jogo desta segunda-feira, mesmo sendo contra a equipe do São Bernardo, que não é imbatível, merece respeito, mas não é imbatível. O time do técnico Marquinhos Santos deve ter Gabriel Bernard, Edilson, Wanderson, Paulão e Igor Fernandes, Arthur, Nenê Bonilha, Giovani e Robinho, na frente Bruno Alves e Mário Sérgio. Escalação do Papão para o jogo de segunda-feira contra o São Bernardo. Na Série D, o Águia recebeu o Nacional e empatou em 1-1. Agora vai jogar contra o Trem em Macapá. A Tuna jogou em Roraima contra o São Raimundo e empatou em 2-2. Agora vai receber o Princesa dos Solimões no Souza neste domingo. Águia e Tuna seguem na zona de classificação, mas precisam vencer, precisam conquistar mais pontos para seguir adiante nesta trajetória em busca da classificação. Vamos em frente, chega de empates, agora é vencer ou vencer para o futebol do Pará. Um abraço, amigos, até a próxima.